Encontro Saudável vai começar com informação importantíssima para todas as mulheres. A Universidade da Califórnia, em San Diego, fez um estudo que revela que menstruar e ter menopausa mais tarde aumentam a chance de viver até os 90 anos. Olha que notícia boa para a mulherada. Agora, eu não posso falar sobre isso sozinha. Então eu trouxe um expert, um especialista no assunto, que é o médico ginecologista, Dr. Galileu Orlandi, que está conosco mais uma vez. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? A Soraya, tudo jóia? Pois é, essa novidade aí, olha só. Feita por estudiosos da Universidade da Califórnia, eles avaliaram, doutor, dados de 16 mil mulheres acompanhadas por 21 anos. Foi a médio e longo prazo, né? Esse estudo concluiu, então, que menstruar com 12 e ter menopausa aos 50 anos ou mais tarde aumentam a longevidade e evitam, inclusive, doenças coronarianas. Isso é verdade? Isso pode acontecer mesmo? Verdade, Soraya. Então, o que eles chegaram de conclusão no estudo? Que a paciente que, quanto mais tempo ela está sob o efeito do estrogênio, mais fator de proteção cardiovascular que essa paciente tem. Então, por exemplo, nós colocamos um comparativo entre homens e mulheres. A mulher tem apenas 20% de chance de um evento cardiovascular com relação ao homem. Então, o homem tem um risco 5 vezes maior do que a mulher de ter esse evento cardiovascular. E o que acontece? Quando a mulher chega na menopausa, isso se iguala. Então, o que eles descobriram? Que o estrogênio, ele tem um fator cardiovascular protetor para a mulher. Então, quanto mais tarde ela entrar na menopausa, mais um tempo maior ela vai estar sob efeito desse estrogênio. Então, com isso vai fazer uma proteção cardiovascular para ela. A gente tem que ter alguma vantagem também, né? Porque olha, gente, o que a mulherada sofre, e tem muita gente mandando e-mail, encontrando na rua e perguntando, Soraya, quando que você vai falar sobre menopausa, né? Tô sofrendo assim, assado. Não, ó, chegou o dia, gente, o doutor Galileu vai responder tudo hoje, hein? A perimenopausa, climatério e menopausa são a mesma coisa? Olha, então o climatério é a transição do período da menacme, que é o período, digamos assim, fértil da mulher, para a transição para a menopausa. Então isso a gente chama de climatério. Certo. Algumas pacientes podem ter alguns sintomas da menopausa, outros não. E esse período de transição a gente classifica como climatério, né? A menopausa, ela se define depois da parada da menstruação. Só que isso, como um marco para a mulher, a gente só vai conseguir diagnosticar, por exemplo, depois de 1 ano. Porque essa paciente às vezes pode ficar 6 meses sem menstruar, aí menstrua, aí passa um tempo sem menstruar, menstrua de novo. Então, depois de 1 ano seguido sem menstruar, a gente pode falar que a menopausa dela foi no ano anterior. Só que isso pra gente não é significativo, porque o que a gente tem que abordar são os sintomas da mulher, né? Tanto no climatério quanto na menopausa. Bom, esse assunto aí que você falou com relação aos sintomas, né? Muitas mulheres relatam, assim, coisas muito diferentes, né? Às vezes elas, tem mulher que passa por isso sem problema nenhum. Outras, em contrapartida, sofrem muito, né? Com ansiedade, ficam depressivas, o humor fica bastante alterado, sentem aquele famoso calorão, alternado para queda de temperatura. Esses sintomas são recorrentes, pode acontecer com todo mundo. O que pode ser feito para equilibrar tudo isso, doutor? Certo. Então, assim, estatisticamente, 25% das pacientes não tem nenhum sintoma do climatério e da menopausa. Outras 75% vão ter algum dos sintomas. Aí a gente divide em sintomas agudos, subagudos e crônicos. Então, assim, sintomas agudos são os sintomas vasomotores, que são esses calorões que você colocou, e principalmente de alteração de humor. Então, labilidade emocional, quadros depressivos, a alteração de humor, bipolaridade, uma série de alterações psíquicas que são agudas. Então, logo no início da menopausa, as pacientes vão ter. Os subagudos, depois de 3 a 5 anos, elas podem ter distrofias do sistema geniturinário. Então, incontinência urinária,
às vezes prurido vaginal e vulvar. E por último, daí as alterações crônicas, que são o quê? A osteoporose e as doenças cardiovasculares. Então, isso acontece a longo prazo, né? A primeira sintomatologia realmente é a questão de humor e a questão dos sintomas vasomotores, que é aqueles famosos calorões. Puxa, a gente tá ferrada mesmo, né? Durante a TPM é uma coisa absurda, né? A gente fica com ímpetos assassinos. E no final disso tudo ainda tem que passar por isso. Esses números são altos, gente. E qual que é a idade média entre as brasileiras de se atingir a menopausa? Normalmente ocorre em que faixa etária? Olha, normalmente em torno de 50, 55 anos da população brasileira, mais ou menos. Essa é a faixa. Mas varia muito, dependendo da etnia, dependendo de fatores alimentares, fatores externos, tem tudo. E qual que é a diferença aí? Vamos pensar assim nas orientais, então. Quem que sai ganhando nessa aí? As caucasianas acabam tendo uma menopausa um pouco mais tardia. Certo. Às vezes pelo metabolismo hormonal, às vezes pelo aumento de peso. As orientais são geralmente menores, são um índice de massa corpórea mais baixo. Então, às vezes, essa questão da menopausa pode vir um pouco mais cedo. Influencia também, né? Bem interessante mesmo, né? Doutor Galileu, a Joyce do Parque São Paulo é uma das pessoas, né, uma das nossas telespectadoras que enviaram uma pergunta, né? Então a gente selecionou a dela para te fazer. A Joyce quer saber se é obrigatória a reposição hormonal para não sentir muito calor e depois frio, e se a mulher nesse período perde o interesse pelo sexo. Isso é uma das alterações da questão de humor, dessas mais agudas. A questão da queda da libido, com certeza, está relacionada ao componente do estrogênio. Com relação a tratar sempre, isso não é, eu falo sempre assim, não é uma receita para todas. Então, vai depender da sintomatologia da paciente, e a gente não pode esquecer que a reposição hormonal com estrogênio, com progesterona, ela não é isenta de riscos. Então, a paciente tem que procurar o seu ginecologista, tem que fazer uma mamografia, tem que fazer uma investigação de ovário, para ver se não tem nenhuma contraindicação. A questão do risco das doenças tromboembólicas, né? Tá tão na moda a trombose venosa. Então, o médico tem que avaliar os riscos e benefícios de uma reposição hormonal, mas a paciente tem que saber que, assim, ela não é obrigada a ficar com esses sintomas sem tratamento. Ela tem que procurar o seu ginecologista e ele vai, da melhor forma possível, se ela tem muito calorão e tem uma contraindicação para uso de hormônio, ele pode lançar a mão de uma outra droga vasoativa que vá reduzir um pouco as queixas de fogacho, por exemplo, mas isso individualmente o médico vai poder abordar melhor. Certo. Olha, falando ainda sobre essa pesquisa da Universidade da Califórnia, mulheres com esse perfil, menstruação e menopausa tardia, que é o foco da pauta de hoje, também apresentaram menor probabilidade de serem fumantes ou terem histórico de diabetes, porque fatores como o fumo podem danificar o sistema cardiovascular e os ovários, o que pode resultar em uma menopausa precoce. Mulheres com menopausa tardia e uma vida reprodutiva mais longa podem ter um risco diminuído de doenças cardiovasculares, como o Dr. Galileu havia dito há pouco, né? Segundo um dos autores do estudo, que é o Dr. Aladin Shadjab, todas essas informações foram, inclusive, catalogadas, né, e publicadas em uma revista científica. Agora, evitar o fumo sempre é um aliado importante, né, um fator importante para se manter saudável, né? Especificamente com relação à menopausa, o tabagismo ele vai atuar sobre os ovários, reduzindo a produção dos hormônios e levando uma menopausa precoce. Então, por exemplo, esse estudo ele levou em conta isso, que essas pacientes que menstruavam até mais tarde eram pacientes que não eram tabagistas, porque as tabagistas geralmente tinham uma menopausa mais precoce e, além dos efeitos
de não ter a quantidade certa de estrogênio, também os efeitos maléficos do cigarro, da doença cardiovascular, etc. Né? Tudo está muito associado, por isso que a gente sempre tem que estar se informando, viu? Como o doutor falou há pouco, não vale a pena ficar sofrendo, né? O teu médico, de repente, não está conseguindo resolver essa situação, procure outro especialista. O que você não pode é continuar com esse problema aí, prolongando o seu mal-estar. É para ser uma situação mais tranquila também, né? Doutor Galileu, para encerrar, há 4 mitos sobre os hormônios que eu gostaria que você comentasse. O primeiro é que hormônios causam câncer de mama. O segundo é que hormônios causam ataque cardíaco. O terceiro é que hormônios bioidênticos são mais seguros. E, por fim, é possível ter atividade sexual normal sem os hormônios. Vamos falar um pouquinho sobre cada assunto? Certo. Então vamos começar pela questão dos bioidênticos. Hoje tem uma vertente que já considera que os hormônios bioidênticos vão causar menos efeitos colaterais. Mas a gente ainda não tem estudos significativos que comprovem isso e que façam com que a gente prescreva mais esses hormônios do que outros hormônios. Com relação à doença cardiovascular, é aquilo que eu coloquei. Ele, na verdade, o estrogênio e a progesterona, eles fazem principalmente o estrogênio, fazem uma proteção desse risco cardiovascular, né? Com relação a... Câncer de mama. Câncer de mama. Então, assim, não é que o hormônio cause o câncer de mama, mas nós temos alguns cânceres de mama que têm receptores para estrogênio e progesterona positivos. Então, se a paciente tem esse tumor, tem esse nódulo, e ele é receptor positivo, se você dá inadvertidamente a reposição hormonal, você pode estimular o aumento desse tumor e a complicação dessa patologia. Certo. Por isso, a avaliação com mamografia, com ultrassom transvaginal, para você ver se não tem nenhuma alteração de ovário também, que podem ter receptores estrogênio e progesterona positivos na gênese desse tumor. E com relação, eu já tinha comentado antes também, com relação à questão ao uso de hormônios e à atividade sexual. Isso. Tem algumas pacientes que elas queixam demais da questão da secura vaginal e da falta da libido. Então, se for uma coisa hormonal, a gente vê que melhora muito com a presença do estrogênio, tanto o trofismo vaginal, quanto a questão da lubrificação na hora da relação e também a questão do apetite sexual. A gente sabe, não é uma forma mágica, você vai dar o estrogênio, essa paciente vai aumentar a libido. A gente sabe que o estímulo sexual tem uma série de fatores envolvidos, mas se a principal causa dela for, por exemplo, essa atrofia genital pelo hipoestrogenismo, ela se dá super bem com o hormônio e melhora muito a qualidade de vida sexual dessa paciente. Tá vendo, gente? Nada como falar com quem entende do assunto, né? Doutor Galileu, muito obrigada. Que pena que o nosso tempo terminou, porque esse assunto é inesgotável. E se você ainda tem alguma dúvida com relação a esse tema, escreve pra gente, contato@tvmedicinesaude.com.br. E daí a gente vai tirar todas essas dúvidas para você com o doutor Galileu. Combinado? Mais uma vez, obrigada. Excelente semana, doutor. Obrigado, Soraya. Um abraço.